Hoje nós vamos falar sobre o ascendente Câncer e o que isso significa para a nossa saúde física, mental e emocional. E para isso estamos com a astróloga, psicoterapeuta junguiana Sueli Murdoco. Muito obrigada, Sueli, por estar aqui nessa série com a gente, Astrologia e Saúde. É sempre um prazer, Alzimar, sempre um prazer. Olha, para quem chegou agora nesta gravação, a gente tem muito material já sobre astrologia, sobre tarô. E astrologia e saúde, nós temos uma série inteira dos grandes planetas nas principais casas astrológicas. E agora nós estamos falando mais especificamente sobre a nossa vida. Por isso, os planetas, né? Por isso, os signos ascendentes. Hoje nós vamos falar para quem tem ascendente em Câncer. Já temos disponível quem tem ascendente em Áries, Touro e Gêmeos. Sueli, Câncer, elemento água. Já sabemos aí por outras coisas que é muito sentimento, não é pouco, não. Isso deve Isso, impactar absurdamente, especialmente na nossa saúde emocional, né? com certeza, com certeza. Então, sendo o ascendente câncer um elemento, do elemento água, estamos falando de emoções, né? Estamos falando de inconsciente, né? Aquilo que não é muito visível para nós, né? A coisa que está mais interna. Então, também introversão, ascendente, pessoas com ascendente câncer são mais introvertidas, né? Eles estão mais ligados com eles próprios, no mundo mais interno do que extrovertidos, tá? Então, a Lua também já é o signo das emoções, vamos dizer assim, né? O signo, não, o planeta das emoções e que é emblemático do inconsciente. Então, falando de aparência, como a gente fala que é ascendente, tem a ver com a nossa persona, com a nossa imagem, autoimagem, aquilo que a gente passa para o mundo, tá? A Lua está na nossa aparência. Então, por exemplo, os ascendentes Câncer, eles têm o rosto mais oval. É interessante, Porque né? a Mas lua é regente de a lua Câncer. regente de Tá. Câncer, Aham. percebe? Então, tem um formato mais cheinho e suave. Sabe aquela coisa redondinha, mais fofinha, né? Por quê? Porque também a lua rege as marés e os líquidos. Então, a persona, né? O tipo, o jeitão de Câncer, ele é mais, inclusive, materno, né? Mais Hum. oval, mais gostosinho, mais cheinho, é bem legal isso, tá? E na saúde, como a lua rege as marés, como a gente sabe, os líquidos, e ela é muito rápida, né? É. Ela passa muito rapidamente em cada signo, tá? E ela tem as fases da lua também. Então, normalmente a gente pode dizer que o ascendente câncer, ele está de manhã de um jeito, à tarde de outro, à noite de outro, porque é que nem a lua, vai mudando. O Hum. humor muda também, tá? E a instabilidade e sensibilidade do organismo também é maior, Hum. tá? Porque como vem a emoção junto, né? Hum. E a lua é uma coisa que capta também. Ela capta o sentimento, capta as coisas do exterior. Então, a minha saúde, a nossa saúde, quem tem ascendente câncer, ela vai depender de como eu reajo emocionalmente ao mundo. Hum. Né? Se eu estou bem, está tudo bem. Né? Mas a gente vai ver se tem algum problema de família, se tem algum problema de perda, aí eu vou cair na minha imunidade. Aí eu vou ter algum tipo de problema que a gente vai ver relacionado ao quê? Por exemplo, o que rege, vamos dizer assim, quais são os sistemas que a Lua rege? Alimentação, por exemplo. Nutrição, como tem a ver com mãe, né? Com essa coisa do materno, com a criança, câncer tem muito a ver com isso. Então, a nutrição física, né? O leite materno, a comida. Quanta mãe, falando em mãe, não oferece
o afeto ao filho quando ele faz, o que é que você quer para comer, eu vou fazer para você. Né? Nutrição, digestão, como é que a gente digere esses afetos? Aonde? Nesse caldeirão, que é a nossa barriga, vamos dizer assim, né? É o nosso ventre materno, né? Líquidos corporais também são, é interessante isso. A gente falou dos fluidos e tal. Também câncer lida com isso. Imagine no útero toda aquela água, né? E câncer, ele retém líquido. Ele não flui, vamos dizer assim. Ele mais retém o líquido. Processos emocionais. Então, quando a gente percebe o jeitão, né, ou o tipo de corpo do câncer é mais cheinho, é porque muitas vezes ele está retendo líquido. É muito sintomático. Ele retém líquido. É mais inchado também. Entendeu? E a gente vai ver também por algum processo alimentar, tá? Então, até falamos sobre isso. Então, corpo e psique são profundamente interligados. Muito. Então, psique, inconsciente, emoção, diretamente no ascendente câncer, tá? Então, quais são seriam... E você tinha falado, né, que tem muita sensibilidade aqui no estômago, né? Como você falou lá atrás, quando a gente começou na astrologia em saúde, que tem a medicina astrológica, que vem de Hipócrates. Mas assim, como você sempre falando, não é nada determinante, né? É um jeitão que a gente vem na vida que compõe, né? E que tem uma sensibilidade. Sim. Porque a vida mostra, a experiência mostra, sim, se você tem um ascendente câncer, ou tem alguém que conhece o ascendente câncer, o quanto que ele é emocionalmente, tem uma labilidade emocional, como se diz, uma instabilidade. É isso, de manhã tá um jeito, depois tá outro, né? Tava bem, você tá bem, tava bem. Não tá mais. Né? Porque aconteceu alguma coisa, ele está lidando com algum tipo de situação interna, né, de problema interno, que de repente ele muda. Tá? Imagina o estômago dessa pessoa, assim... Isso. É porque é no estômago que a gente digere as emoções, né? Aquele chakra, como é que chama? Isso. Plexo solar. Plexo solar, é na boca do estômago, né? Isso, tipo assim, entendeu? Nossa, mas parece que fulano me deu um chute na boca do estômago. É a coisa que mais dói na vida. Agora, olha que eu estava pensando. Enquanto o touro engole o sapo, ele engole, né? Entrou, engole. Quem vai digerir? Câncer. Percebe? Porque é aqui, a digestão vai se fazer nessa parte do abdômen. Né? Então, é o estômago e o sistema digestório, que se fala agora. Antes a gente falava digestivo, mas se fala digestório agora, né? E essa sensibilidade digestiva. Tá? Então, as emoções, elas vão influenciar o quê? Na digestão, como a gente já falou, náusea, vômito. Então, entenda o seguinte, muitas vezes, quando alguém está emocionalmente muito afligido, começa a vomitar. Já viu isso? Né? Começa a vomitar. Por quê? Porque aquele sapo, vamos imaginar, aquele que ele não está conseguindo ser digerido, é tão grande, é tão difícil, que eu tenho vontade de jogar de fora. Claro. Né? Vou jogar fora. Tá? É um autocuidado até, né? Do próprio organismo, né? O próprio organismo. Esse sapo está demais. Né? Esse problema emocional, então eu tendo a me livrar disso. Tá? Náusea, a mesma coisa. Eu fico enjoada, eu não sei por quê. Eu estou enjoada porque a situação não me coloca, não me deixa, tá? Eu não estou conseguindo lidar com essas emoções. Tá? Então eu fico enjoada. E o corpo me dá, no fundo, o corpo me dá sintomas para eu lidar. O que está acontecendo? Se eu sei disso ou se eu me conheço. Então, quando eu não consigo digerir, que eu começo a vomitar, é porque alguma coisa emocional está acontecendo. Ah, não, mas sabe o que é? Eu comi X coisa. Ok, sim.
Mas junto com essa coisa, esse camarão, essa carne, né, tinha já um ambiente emocional pouco, né, bom para essa digestão. Olha, você está dando uma dica muito importante assim para quem tem ascendente em câncer, que é o que a gente está falando agora. Mas sentiu aquele mal-estar, que será que tá? Não é só físico. Isso, entendeu? Não é só físico. Presta atenção. Exatamente. Tá? O que eu estou tentando digerir? Tá? O que eu não estou conseguindo digerir? Então, isso se traduz em quê? Muito apetite, come muito, ou começa a comer pouco. Tá? Bulimia eu como muito também, no caso de comer e soltar. Isso, esses problemas, esses transtornos alimentares, gastrite também, refluxo, coisa de intestino também, tá? Que tem a ver com tentar jogar fora ou vomito, ou eu entro em diarreia, por exemplo, ou eu retraio, né? Ou eu retenho, ok? Então, tudo isso, a lua é câncer, emoções, tá? Então, falando em transtornos alimentares, se eu começo por problemas emocionais, comer muito, na tentativa, por que eu como muito? Na tentativa de amortecer essas minhas emoções. Eu como muito porque eu tenho um prazer, né? O prazer vai compensar o desprazer do que eu estou vivendo. Então eu como muito, eu bebo muito. Ascendente câncer também pode beber muito, tá? Então, comer muito, obesidade. Ao mesmo tempo, eu como muito, mas é o que temos atualmente a necessidade de sermos magros. Então, a bulimia é uma consequência. O que é bulimia? Eu como, mas aí o que eu faço? Eu tento o vômito, entendeu? Eu faço vomitar para me livrar daquelas calorias. Eu tive uma paciente que ela fazia bulimia com exercício físico. Tá? Eu comia e se matava de fazer exercício para queimar caloria. Ela não vomitava, mas queimava caloria. Exagero. Isso. Ela estava sempre de roupa de ginástica. Entendeu? Sempre de roupa de ginástica. Por quê? Porque ela passava o dia inteiro fazendo ginástica na tentativa de se livrar dessas coisas. E é óbvio que nós estamos falando bulimia, também dificuldade de digerir experiências, né? Emocionais. Ok? Isso tudo tem a ver com isso. Agora, a lua também retém líquido. Então, o ascendente câncer, ele pode, como eu já tinha colocado, ficar mais gordinho porque ele incha. Tá? Então, retém líquido. Tá? E também a lua simboliza ritmos. Acho que é importante isso. A maré, né? A lua rege as marés. A lua cheia, de maré cheia, né? A lua vazante, a lua e as marés, né? Vazante, cheia e tudo mais. Tá? Então, no corpo também, ela atua e fazemos isso. Eu posso reter líquido, inchar e também ter, a partir disso, quando eu incho, tem a ver com o quê? Com a alergia, por exemplo, a determinados alimentos. Comida, alergia, inchaço, tá? Leite, derivados, tudo isso. Falando de mãe, leite, materno, criança, percebe como é o mesmo tema, né? Por quê? Porque câncer precisa de segurança emocional. É muito interessante. Família, aquele núcleo, casa 4, como a gente falou, da onde a gente veio, quanto tempo falamos disso? Né? Aliás, nós temos uma série inteirinha de casa 4, casa 10, né? De onde viemos, para onde vamos, de todos os signos. Você falou aí também do sistema imunológico, né? Dessa sensação de desamparo, a pessoa... Na verdade, é isso, uma somatização, né? Exatamente. Você entendeu? O que acontece? Quando eu me sinto desamparada, sem aquela proteção emocional
da minha casa, do meu lar. Pode ser que não seja a minha casa, mas alguma situação que me faça proteção emocional. Não fico solta no mundo, né? Órfão, vamos dizer assim, né? Órfã. Né? Eu tenho essa capacidade exatamente de me expressar no corpo. Okay? Ou eu vou e tenho conscientemente atitudes para sanar isso, ok? Né? Isso é para equilibrar. Ou então para o meu próprio corpo faz isso, me desvitaliza, porque eu estou mal, eu não estou conseguindo. Aconteceu alguma coisa, eu tive uma perda, né? Eu tive uma perda. A minha situação familiar, pai, mãe, brigando, alguma coisa assim, ou parceiros, tal. O câncer, ele reage muito emocionalmente nesse sentido e se sente mal. E quando ele faz isso, ele come muito, ele bebe muito, e o que acontece? Ele fica doente. Ele fica doente. De tanto comer, de tanto beber. E aí, quando o ascendente em câncer percebe que está nessa desregulando, vamos imaginar que ele tem essa consciência, tem algumas atitudes que ele pode fazer para ele próprio se regular? Porque tudo Então, faz parte do aí, autoconhecimento, né? exatamente, né? Isso faz parte do autoconhecimento e o que a gente falou, da casa 6, né? Criar hábitos mais saudáveis. Ou seja, trazer para ele, né? Trazer para ele a responsabilidade da história. Ele tem que enfrentar. Tá? Enfrentar as situações é a primeira conta. Entender o que está acontecendo, ter consciência do que está acontecendo é a primeira coisa. Né? Depois, favorecer com o quê? Vou favorecer com o quê? Vou dormir melhor? Porque o sono, a gente sabe, ele é a base de uma diminuição de estresse. Inclusive, o sono é a base de você emagrecer. A gente já sabe disso. Né? Uma boa qualidade de sono trabalha o cortisol, trabalha o estresse e você pode emagrecer por conta disso. Por quê? Porque você está diminuindo, inclusive, essa tensão, né? Sono de qualidade, fazer uma coisa, tentar o ambiente mais tranquilo. Então, vamos conversar, né? Tá alguma coisa na família ou no casal, né? Vamos lá, o que está acontecendo? Né? Porque muitas vezes a gente intui coisas, não, ele não gosta, ele não faz, mas não se para conversar. Sente e não verbaliza, né? Isso, entendeu? Fica naquela. Enquanto o Gêmeos pensa demais, o Câncer vai sentir demais. E ele só vai se expressar comendo demais, bebendo demais, tendo atividades que só vão contra a própria vida dele, né? Exatamente. E quando a gente fala, você fala assim de emagrecimento, a gente nem está falando de estética, a gente está falando. Eu até fiz uma entrevista esses dias, uma da sindemia global é a obesidade. Então não é Exatamente. brincadeira, a gente não está falando de 2 quilos, 3 quilos, porque não vai caber na roupinha do carnaval. Não é isso. É realmente você comer demais que te faça mal. Que aí nós já estamos falando de fígado, né? Falamos lá em touro, né? O fígado, as gorduras, o joelho, a estrutura, tudo vai contra a sua qualidade de vida. Aí você fecha um ciclo negativo. Você fica em casa porque você está mais gorda, você não vai sair, não vai à praia porque você está gorda, você não vai porque você está gorda. E aí você é o bullying da história e fecha. O teu mundo fecha. E o que acontece? Só se abre no prazer de comer. É isso que acontece. O prazer só vem através da bebida e da comida. Estou falando no exagero, óbvio. Tá? Mas a obesidade também tem a ver com o prazer imediato. Né? Sabe? Você pede e vem. Pede e vem. Tá? Você fica sentado. Lembra do touro. Você fica sentado. Foi fazer exercício? Amanhã. Amanhã eu faço. Mas hoje eu como. Percebe? Amanhã então, eu vou fazer, então hoje eu como. Isso, entendeu? E como muito, porque estou sempre compensando o desprazer. Entendeu? Sempre compensando o desprazer. Tem um paciente que diz exatamente, para suportar o que eu vivo só comendo muito chocolate de noite. Percebe?
É compensatório. Do mesmo jeito, por exemplo, que uma dependência a drogas também, maconha e outras substâncias. Também tem Uhum. isso, fugir desse mundo. Tá certo. Olha, e com essa dica, a gente para esse episódio de hoje, que quem chegou agora nessa gravação, a gente está fazendo uma série Astrologia e Saúde. Por isso que a gente está focando mais na saúde mental, física, né? Emocional. Tanto mental a gente nem está falando tanto, mas o físico e o emocional, né? Sueli, astróloga, psicoterapeuta junguiana, a gente volta então no próximo encontro para falar sobre saúde de quem tem ascendente em Leão. É isso? Leão. É isso Isso. mesmo. Muito obrigada, até a próxima, viu? Até. Grande beijo.